Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas. Estudos e reflexões em torno da mensagem do Cristo sobre a ótica, sobre o olhar da doutrina espírita. Neste ano de 2023, iniciamos uma jornada e nela prosseguimos, olhando para o Novo Testamento de forma especial para uma das cartas do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Romanos. Nossa série aqui, Romanos, verso a verso. Hoje faremos a leitura e a reflexão em torno do verso de número 11 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Antes, reforço o convite, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Na página do Facebook, você curte a página, no canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos nas atividades semanais do V de Jesus. Aqueles que tiverem, então, as suas traduções, fiquem à vontade para ler conosco, capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos, verso de número 11. O ensino do apóstolo é o seguinte: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Amigos, vamos entender aqui esse 11º verso, neste primeiro capítulo da Carta aos Romanos, que está ainda dentro de um contexto em que, depois de uma introdução em que Paulo se apresenta, sendo remetente dessa carta à comunidade cristã que está estabelecida na capital do Império, em Roma, há 20 séculos atrás. Essa comunidade, como já mencionamos nos nossos estudos anteriores, era uma comunidade mista. Ali tinha, portanto, judeus que haviam saído do território de Israel e vindo para a capital do Império, para Roma, assim como os romanos, os estrangeiros, os gentios, como se fala, quando se refere ao próprio apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, porque ele levara de forma especial, tendo uma missão que fora dada pelo próprio Cristo para ele, de levar a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus, para fora do espaço territorial de Israel. E ele o fez isso de forma admirável, de tal forma que, reconhecendo esse valor do apóstolo, nós sabemos o quanto, para o Ocidente, foi fundamental a escrita da própria carta aos Romanos, que estamos aqui a estudar, que foi o primeiro documento que chegara no Ocidente pelas mãos de uma discípula de Paulo, Febe. Essa carta, que tem influenciado toda a história do cristianismo, vem nos relembrar aqui neste capítulo 1 a intenção inicial de Paulo, que não conhecera aquela comunidade pessoalmente, mas mantinha com ela vínculos de afetividade pela fé. Fé compreendida aqui como a confiança na conexão com esse poder superior, muito bem nomeado na revelação divina como sendo o Deus criador de todas as coisas, o Deus autor da vida, aquela que na doutrina espírita também concebemos como a inteligência suprema, como a causa de tudo que há, de tudo que existe. Entendendo, portanto, essas conexões, vamos ver que Paulo procura estabelecer, mesmo à distância, mesmo através daqueles escritos que ele ia ditando e direcionando para as comunidades cristãs naquele primeiro século, como os primeiros documentos realmente de ensino, de doutrina cristã,
que foram chegando nas comunidades. Aqueles poucos que sabiam ler, então, faziam a leitura, as suas reflexões e compartilhavam aquele ensino, aqueles pensamentos que fortaleciam aquelas comunidades, ainda iniciando seus passos com grandes dificuldades e em meio a perseguições constantes. Não podemos esquecer disso. Aquelas comunidades que se estabeleceram em torno do Império Romano, em diversas partes do mundo, foram sofrendo, sim, retaliações, porque há um ponto central em Romanos que não podemos nos esquecer para que não venhamos a prejudicar a própria interpretação da carta. Há um tom claro, nítido de Paulo aqui para reafirmar que o cristão não aceita outro Senhor que não seja Jesus Cristo, representante especial de Deus entre nós. Isso é claro sob o ponto de vista de que se vivia debaixo do império, havia um imperador. E o principal culto à época de Paulo, à época daqueles cristãos, daquelas comunidades, há mais de 20 séculos, era o culto ao imperador. O imperador, após a sua morte, naturalmente, né, se tivesse ali o reconhecimento daqueles que conviviam com ele ao seu redor, do Senado romano, tivesse, portanto, situação política favorável, ele era deificado, ele era declarado filho de Deus, o imperador. Paulo vem na carta, como nas suas cartas de forma geral, como encontramos nos evangelhos, nas próprias falas de Jesus, não sendo, portanto, um título indevido, foi algo reconhecido pelo próprio Cristo, de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Filho de Deus na sua expressão maiúscula, por ter sido o único Espírito, puro e perfeito, que pisou sobre este orbe, que veio sobre esta terra. E uma missão de amor, e uma missão de oferta espontânea em nosso favor, para nos resgatar das nossas paixões inferiores e para nos fazer entender que reconectarmos com o nosso Pai, com a nossa essência, como filhos de Deus, passa necessariamente por ter nele o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Jesus, ao vir à terra, governador do orbe, se fazer servo de todos, nos passa esse recado. Não fora ele que disse: aquele que dentre vós quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Esta é a forma pela qual o cristão deve ser reconhecido. Aquele que se põe a serviço. Aquele que está pronto sempre a auxiliar e não a destruir. Pensando nisto, então, quando vamos a esse 11º verso da primeira carta aos Romanos, veja que Paulo está oferecendo isto. Mas não está oferecendo isso desacompanhado dessa ação espiritual, dita para ensinar desta forma o apóstolo, para que venhamos a refletir. Eu desejo ver-vos. Eu quero ver vocês, eu quero estar na presença de vocês, Paulo escreve à comunidade de Roma, para vos comunicar algum dom espiritual. Comunicar aqui é tornar comum, para que seja compreensível, para que seja inteligível, para que seja alcançável. O dom espiritual que Paulo deseja comunicar.
Que dom é este? Lembrando que esse mesmo apóstolo que escrevera na carta aos Coríntios que poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse o amor, caridade, isto de nada valeria. Este é o dom, portanto, central que o cristão deve ofertar onde quer que esteja. O amor que serve, o amor que é benevolente, tem boa vontade, o amor que é indulgente, o amor que tolera, o amor que é perdão, o amor que abre a porta de acesso para a reconciliação, como Deus o faz para cada um de nós, quando mesmo diante da nossa desobediência, mesmo diante da nossa teimosa rebelião, insiste permanentemente em nos buscar através de seus mensageiros e de forma especial e impactante através da presença do Cristo diariamente conosco. Cristo vivo. Cristo que não ficou perdido nas páginas de um livro. Cristo que é alguém que passou pela morte, ressuscitando e tornando a vida. E este Cristo, o Cristo Espírito, que antecede a própria constituição da terra, sendo ele o seu co-criador, as mãos misericordiosas que modelaram o nosso orbe, é este Cristo que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É com este Cristo que eu devo restabelecer este contato, este relacionamento, para que tenha a minha filiação recepcionada no meu sentimento, para que isso transforme a minha mente. A compreensão dessas palavras de Paulo, portanto, no desejo dele de estar na presença da comunidade Roma, para poder comunicar algum dom espiritual, e que este dom espiritual tem uma finalidade. A finalidade deste dom espiritual é que sejais confortados. Acolhimento, consolação, orientação. Confortados. Isso me faz lembrar uma lição preciosa na doutrina espírita. Por vezes esquecemos, que é a chamada doutrina dos anjos guardiães, dos espíritos protetores. Eu faço aqui breve menção, na obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, a questão de número 491. Kardec vai questionar qual a missão do espírito superior, do espírito protetor junto de nós. A resposta dos instrutores espirituais é a seguinte: a de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Missão do Espírito Protetor junto de nós. Ora, quer dom espiritual mais elevado do que este? O zelo, o cuidado, a proteção amorosa com que somos cercados por estes benfeitores espirituais, em especial por este nosso irmão destinado a nos proteger, que chamamos de anjo guardião. Paulo aqui, ainda que encarnado, tutelando, sendo um mentor, um orientador daquela comunidade em Roma, através dessa carta tão preciosa que é a carta aos Romanos, também cumpre essa finalidade. E o que ele deseja é comunicar algum dom espiritual, para que sejam confortados. À semelhança do espírito protetor,
Paulo desejara velar sobre eles como um pai sobre seus filhos, guiar os protegidos no bom caminho, ajudar com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar a coragem nas provas da vida. E não é tudo isto que mais precisamos no mundo de provas e expiações como o nosso, constantemente avaliados e chamados a rever o nosso passado através de atitudes que ainda não modificamos, por vezes, por não termos a boa vontade de buscar o processo de reforma íntima, de transformação interior em sinceridade. Os protetores espirituais, em especial este nosso irmão espiritual, e cada um de nós tem um espírito destacado, que é um emissário do Cristo, conforme a vontade de Deus, para nos sustentar nas provas da vida. Dentre a obra O Livro dos Espíritos, ao final dessas reflexões, há uma comunicação assinada pelos Espíritos São Luís e Santo Agostinho, que finalizam o ensino para nos dizer: não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns, mediadores. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde, se espalharão como um oceano sem limites, para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim? A do Cristo, a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. É nesse espírito de comunhão, é nesta ideia central de partilha, que fazemos essa nossa reflexão em torno desse verso de número 11, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, para anunciar mais uma vez: eu desejo vos ver, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, que recebamos este conforto, esta consideração do apóstolo para conosco, em nome do Pai, em nome do Cristo, para consolar os nossos corações diante das provas e das aflições da vida, para fortalecer a nossa fé. Fica aqui o convite mais uma vez, então, para vocês. Seja na página do Facebook, canal do YouTube, digite NEP Vede Jesus. Compartilhe esse vídeo, leve adiante para aqueles que você sabe têm afinidade com a proposta da doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo. A ideia é que isso possa ser levado ao maior número possível de pessoas, na busca que temos de compreender melhor, para bem viver a mensagem da Boa Nova em nossas vidas. Eu sou Emerson Cavalcante, deixo os meus votos aqui de paz, luz e felicidade. E o convite sempre para que esteja conosco aqui às segundas-feiras, nessa nossa série Romanos, verso a verso. Até breve, até a próxima.